Sejam todos bem-vindos à nossa live Ministério Missão Betel. É sempre um prazer tê-los em nossa companhia. Existem vários ditos populares que são absolutamente sem sentido, como, por exemplo, Deus tarda, mas não falha. Na verdade, Deus nem tarda e nem falha, e o motivo dessa infeliz afirmação se dá pelo fato do homem natural não compreender a soberania de Deus. Mas o silêncio de Deus, em muitos casos, também não é facilmente compreendido por seu povo. Porque, em alguns casos, Deus não diz e nem faz nada. O silêncio de Deus é o tema da nossa live de hoje. Permaneça conosco, compartilhe a nossa live, nos envie o seu pedido de oração. Nós temos uma palavra de Deus para o teu coração. Enquanto você convida os seus amigos e familiares para participar da nossa live, nós vamos louvar o hino 156 para a glória do nome de Jesus. Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu e disse em voz amante: aceite, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. O bom pastor buscou-me, já longe do redil, e com ternura achou-me, caído, triste viu. As chagas com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. A paz do Senhor, irmã Priscila Ferreira, compartilha a nossa live. Eu creio que Deus vai falar poderosamente aos vossos corações. Vamos louvar a segunda estrofe? Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu, em disse voz amante: aceite, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Por Ele sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Cante conosco. Assim ovelha dele sou e com seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. A última estrofe, para concluirmos. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal e graça salvadora, protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. A paz do Senhor, irmã Bruna Silva, Josiane Galdino, nossa irmã Priscila, nossa irmã Verônica Leite. Muito bom tê-las em nossa companhia na live de hoje. Nosso irmão Flávio Pires, compartilhe a nossa live. Fazendo isso, você estará exercendo
a sua função de chamado para proclamar a palavra de Deus. Então você compartilha e vidas vão ser edificadas através de um ato simples, mas que tem uma eficácia tremenda. Seu compartilhamento pode chegar além das fronteiras e até mesmo a outros estados, outras nações. Deus seja louvado pela sua atitude. O texto para a nossa live de hoje se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Estava então enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Eis quem está enfermo, aquele a quem tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Vamos ler novamente o versículo 6. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Curva a tua cabeça e ora conosco. Pai bendito, Deus de todo o poder, na tua presença me encontro, Senhor, neste momento, para ministrar a tua santa e poderosa palavra. Veste-me, Senhor, com a tua palavra, unge o coração dos teus filhos que vão ouvi-la, que a tua santa palavra, que é poderosíssima, ela possa aquecer o coração que está frio, levantar o caído, dar força ao cansado, curar o enfermo, convencer do pecado, da justiça e da morte aquele que está desgarrado dos teus caminhos. A tua palavra é martelo que esmiuça a penha, a tua palavra é espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito. A tua palavra é saúde para os ossos. A tua palavra é digna de toda aceitação. Deus, alguns que se sentem inquietos porque tu estás em silêncio, fala ao coração dos teus filhos e aqueles que têm escutado a tua voz, Senhor, que eles permaneçam na mesma sintonia, porque tu és um Deus amoroso que tem prazer em falar com os teus filhos. Senhor, a tua palavra, ela tem poder salvífico, que haja salvação, que haja mudança, que haja transformação, Senhor, e que tu possas quebrar o silêncio e falar ao coração dos teus filhos, para a glória e louvor do teu santo nome, e todos digam amém. Amém. Glória a Deus. Existem vários ditos populares que são absolutamente sem sentidos, como, por exemplo, Deus tarda, mas não falha. Na verdade, Deus nem tarda nem falha. E o motivo desta infeliz afirmação se dá pelo fato de o homem natural não compreender a soberania de Deus. Mas o silêncio de Deus, em muitos casos, também não é facilmente compreendido por seu povo. Por que, em alguns casos, Deus não diz e nem faz nada? Vejamos o que as Escrituras Sagradas nos ensinam a respeito de como lidar com o silêncio de Deus. Em alguns casos, o silêncio de Deus pode ser a melhor resposta à nossa oração. Eu vou repetir, em alguns casos, o silêncio de Deus pode ser a melhor resposta à nossa oração. Na Bíblia Sagrada encontramos alguns exemplos de pessoas que passaram por um período de silêncio de Deus. Jesus, ele foi avisado de que seu amigo Lázaro estava enfermo, em João capítulo 11, verso 3. Mas a sua reação à notícia foi estranha. Ele ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Esta aparente demora de Jesus tinha um propósito tremendo. No versículo 3 está escrito: Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Então, esta aparente demora ou omissão de Cristo, em parte, pode nos explicar o que está por trás do silêncio, pois no verso 40 está escrito: se creres, verás a glória de Deus. Disse-lhe Jesus: não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus, em resposta à indagação de Marta, que afirmou: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Na leitura de Marta,
Jesus estava demorando. Eu quero dizer a você que Jesus ele nunca deu uma carreira, mas também nunca chegou atrasado em lugar nenhum. Deus ele vai chegar na tua vida no momento certo, na hora certa, e vai operar um grande milagre para a glória e o louvor do nome dele. Porque, em alguns casos, Deus não diz e nem faz nada. Como compreender o silêncio de Deus? O profeta Abacuque, em seu desespero, orou ao Senhor, dizendo, no capítulo 1, verso 2, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. O silêncio de Deus perturbava o profeta e, de certa forma, parecia que o Senhor estava indiferente à situação pecaminosa do reino de Judá. Então, Abacuque, ele se perturbava, dizendo, a lei é frouxa, não há litígio, há violência por toda parte, eu clamo, grito e não há quem responda. O silêncio de Deus também teve, um momento de perturbação na alma do salmista Asaf. Asaf, ele teve a experiência do silêncio de Deus, pois clamou no Salmo 83, verso 1, ó Deus, não te emudeças, não fique em silêncio, não te detenhas, ó Deus. Outros salmistas expressam o mesmo lamento diante da aparente indiferença de Deus. No Salmo 10, verso 1, está escrito, por que, Senhor, te conservas longe e te esconde nas horas de grande tribulação? Talvez o momento histórico mais aflitivo do silêncio de Deus se dá por ocasião da crucificação de Cristo, pois o evangelista Mateus, ele registra um grito desolador de Jesus, dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava citando o Salmo 22, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Deus silenciou em favor de toda a humanidade. Deus poderia ter enviado anjos para libertar o seu filho da cruz do Calvário, mas bem sabemos que Jesus estava crucificado entre dois malfeitores para cumprir aquilo que havia sido predestinado para realizar, entregar a sua vida na cruz do Calvário para resgatarmos da maldição do pecado. Deus meu, por que me desamparaste? Não encontrou resposta da parte de Deus. Porque às vezes Deus não fala e nem responde. O silêncio de Deus às nossas orações, em muitos casos, é a melhor resposta. Há uma segunda lição neste tema. Devemos ter cuidado para não reagirmos de forma negativa diante do silêncio de Deus. Você precisa ter cuidado para não agir de forma negativa diante do silêncio de Deus. Em outras palavras, o que você tem feito quando o céu fica em silêncio, quando o céu está de bronze, quando Deus não responde de forma, imediata ao seu clamor? O primeiro sentimento que nos sobrevém quando Deus fica em silêncio é a angústia, que depois pode se tornar em desespero. Na verdade, não sabemos e nem gostamos de esperar. Por isso, algumas pessoas vivem ansiosas, afadigadas. Outra reação negativa é o desejo de largar tudo. Algumas pessoas, por causa da aparente demora, querem sair da posição, querem largar tudo. Não faça isso em nome de Jesus. Jó disse, trema eu diante de uma grande multidão de espelhos da família me apavore, mas que eu me cale e não saia da porta. Fica no lugar, fica na posição. Ainda que Deus esteja em silêncio, Ele está trabalhando. Não faça bobagem, não largue tudo, não se desespere. A impotência causada pela falta de resposta às nossas orações pode produzir desânimo. A impotência causada pela falta de resposta às nossas orações pode produzir o desejo de desistir de orarmos. Fazer o que sabemos ser errado diante do silêncio de Deus
é outra reação negativa. Você sabia que existem pessoas que fazem o que sabe ser errado por causa do silêncio de Deus? Faz lembrar o rei Saul. Em 1 Samuel, capítulo 13, verso 8 ao 14, abra sua Bíblia rica lá no livro de 1 Samuel, capítulo 13, verso 8 ao 14. O rei Saul, ele se antecipou em oferecer sacrifício a Deus no lugar de Samuel, para ver se conseguia uma resposta mais rápida do Senhor. No entanto, esse ato cometido por Saul calou de vez a voz de Deus na vida de Saul. A Bíblia nos fala em 1 Samuel 28, 6 e 7, e perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha um espírito de feitiçaria, para que vá a ela e a consulte. E seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinho. Há poder no sangue de Jesus. Um rei se precipita, oferece sacrifício sem ser sacerdote, desobedece à lei do Senhor e, portanto, ele é removido do seu ofício. Samuel disse: porventura, oferecesse sacrifício ao Senhor? Porventura tem o Senhor tanto prazer em sacrifício quanto que se obedeça a sua palavra? O interessante, irmãos, é que acabando Saul de oferecer sacrifícios, Samuel chegou e disse: que barulho é esse, que mugido é esse de ovelhas, de gados que escuto? Porventura poupasse o melhor das ovelhas dos amalequitas, dos gados dos amalequitas, e trouxesse para sacrificar ao Senhor? Ora, o rei de Israel trazendo sacrifícios do inimigo para sacrificar no altar do Senhor. É como um cristão que está trazendo, as coisas do mundo para ofertar a Deus. E Saul é reprovado por Deus por causa da sua precipitação. E Samuel lhe repreende dizendo: tem tanto prazer o Senhor em sacrifício quanto que se lhe obedeça a sua palavra, porque para Deus melhor é obedecer do que sacrificar. Não faça sacrifício de tolo. Você tem orado, você tem jejuado, você tem louvado, você tem realizado a obra do Senhor, você tem pago um preço muito alto. Deus está em silêncio, mas Ele está observando a tua obediência, a tua fidelidade, o teu labor, a tua perseverança. Fique firme no seu propósito. Deus vai chegar, Deus vai quebrar o silêncio, Deus vai agir, o nome dele vai ser glorificado. Não faça como Saul, que desobedeceu a Deus e entrou por um caminho estranho, foi buscar resposta aonde não havia. Consultou demônios, consultou a feiticeira de Edom. Não pegue atalhos, não busque, Deus aonde ele não se encontra. Corre para o altar, dobra o teu joelho diante do Senhor, rasga o teu coração diante dele. Não faça aquilo que você sabe ser errado por causa da aparente demora do Senhor. Moisés, ele sobe ao monte para receber a lei de Deus. Está escrito lá em Êxodo capítulo 32, verso 1. E lá ele ficou por 40 dias e noite. Em razão disso lemos: mas o povo, vendo que Moisés demorava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levantemos, fazemo-nos deuses que vá adiante de nós. Moisés sobe ao monte para orar, com o propósito de buscar a lei do Senhor. E ele demora. O Espírito Santo detém Moisés. De uma forma sobrenatural, ele permanece 40 dias e 40 noites, orando em comunhão, em sintonia com Deus. Mas o povo se inquieta. O povo sai da posição e começa agora a murmurar. O povo, vendo que Moisés demorava em descer do monte, se aproximou de Arão e lhe disse: faze para nós deuses que vão adiante de nós. Quando Deus ficou
em silêncio. O povo de Israel apostatou da fé, negou a sua fé, buscou outros expedientes, construiu um bezerro de ouro, se envolveu com a idolatria e foi severamente castigado por Deus. Quando Deus silencia, corremos o risco de apostatar da fé, de buscar substitutos para Deus. Não faça o que você sabe que é errado por causa da demora de Deus ou da aparente demora de Deus. A nossa reação ao silêncio de Deus depende em muito do grau de maturidade que nos encontramos. Eu vou repetir. A nossa reação diante do silêncio de Deus depende muito da nossa maturidade espiritual. A Bíblia nos fala do patriarca Jó, sem entender o porquê da situação difícil e inexplicável que sobreveio. Ele rasgou as suas vestes e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus. A Bíblia nos diz que houve uma reunião nas regiões celestiais. Provavelmente Jó nem sabia o que estava acontecendo. E Satanás pediu permissão para tocar em tudo que ele possuía em um dia. Jó perdeu os gados, as ovelhas, as casas, perdeu os filhos, as filhas, os servos, as servas, e ficou apenas com um caco de telha. E a sua mulher lhe dizia: conservas a tua integridade, amaldiçoa teu Deus e morre. E o patriarca Jó, convicto, confiante no Deus que lhe havia abençoado, lhe cercado com a sua sebe de proteção, estendido as mãos poderosamente sobre a sua vida, sabe? Fazendo dele um homem notável, um homem mais conhecido e respeitado do Oriente. Um homem que esteve com ele no período de prosperidade. Jó entende que Deus não iria abandoná-lo no momento de provação. E a sua mulher diz: conservas a tua integridade? E ele lhe responde dizendo: tu falas como uma tola, mulher. Receberíamos o bem de Deus e não o mal? Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive e que por último ele se levantará. Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Aleluia. Bem sei eu que tudo ele pode e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Como você tem respondido aos questionamentos das pessoas que te observam em meio ao silêncio de Deus? Deus em silêncio, Jó prostrado no pó e nas cinzas, os seus amigos em volta dele passaram 7 dias em silêncio, sabe? Eles estavam arrasados, não tinham o que falar. Mas a mulher de Jó quebra o silêncio, sabe? Tentando Jó a desistir dos seus sonhos, desistir da sua vida, desistir dos seus projetos, a desistir de adorar a Deus. E Jó rasga suas vestes e diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não blasfemou contra Deus com os seus lábios. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Bendito seja o teu nome. Portanto, saber como Deus pensa, sente e age é fundamental para não reagirmos negativamente diante do silêncio de Deus. Saber como Deus age, conhecer a vontade de Deus, entender os pensamentos de Deus. Aleluia! Nos impede de reagirmos de forma negativa diante do seu silêncio. Eu vou repetir. Aleluia. A reação ao silêncio de Deus depende, em muitos casos, do nível da nossa maturidade. Saber como Deus pensa, saber como reagir, é algo que nós adquirimos através da meditação da palavra, lendo a palavra, conhecendo Deus da palavra. Aleluia! Aí nós vamos entender, compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há uma terceira lição nesse tema, o silêncio de Deus,
porque Deus está em silêncio, é que o silêncio de Deus também é uma resposta. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Roma, ele disse que nós não sabemos orar como convém. Em razão disso, o Espírito Santo, ele assiste-nos, ele nos ajuda, ele nos consola, ele nos conforta, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus nos, ajuda, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Faz lembrar quando Ana, em meio à sua depressão, sua angústia, sua decepção, num dia muito difícil, após ser ridicularizada, zombada, afrontada por Penina, Ana levanta-se após o almoço e vai para Siló orar. E quando ela entra no templo, a Bíblia nos ensina que ela se prostra e rasga o coração diante de Deus, mas naquela ocasião ela não tem palavras, ela apenas geme, ela chora. E a palavra do Senhor nos diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, ele traduziu a dor de Ana e levou como oração e colocou no incensário diante de Deus. Aleluia. O salmista nos ensina que as nossas orações estão guardadas no livro de Deus. Nenhuma lágrima sua tem sido derramada em vão. Devará, semedemahai. Alamante que leva na racia. Glória ao nome de Jesus. O Espírito Santo está intercedendo por você. Ana orou com lágrimas. Parece que a sua capacidade de formular palavras havia se esvanecido, havia acabado. Ela não tinha mais, o que falar. Às vezes nós nos encontramos assim. Algumas pessoas oraram acerca de determinado assunto e já esmiuçaram, já detalharam, e Deus está em silêncio e a pessoa não tem mais ânimo, força para falar acerca daquele assunto. Aí começa a chorar e começa a derramar a sua alma diante de Deus. E a Bíblia nos ensina que nós servimos a um Deus poderoso, tremendo, que não dorme, que não toscaneja, que não falha, que não muda. Aleluia, que tem milhões e milhões de milhares e milhares de anjos ao seu serviço. Mas há algo interessante acerca de Deus. A Bíblia nos ensina que, mesmo sendo poderosíssimo, ele se levanta do trono por causa do gemido do necessitado. Ele não se inquieta com nada, mas se tem algo que chama a atenção de Deus, atrai a atenção de Deus, é o gemido do necessitado. Falatúria faz Deus se levantar do trono. Faz-me lembrar o Salmo 113, que diz: quem é semelhante ao nosso Deus, que habita no alto e sublime trono, e que se curva para ver o necessitado, e o levanta do pó e das cinzas, e o faz assentar-se entre os príncipes do seu povo. Deus vai te erguer, Deus vai te levantar, Glória. Deus vai te tocar, Deus vai renovar as tuas forças, Deus vai colocar, um limite na situação que você está enfrentando, Deus vai restaurar as tuas percas, Deus vai quebrar o silêncio, a mão de Deus está estendida sobre a tua vida e a qualquer momento Ele vai mudar esse quadro de perca, de enfermidade, de angústia, de perturbação. Há poder no nome de Jesus. Não pare de orar, não pare de clamar. Converse com Jesus. Para Ele você pode contar tudo. Ana orou e se demorou. Ana orou com lágrimas. Ana orou de forma específica. Ana rasgou o seu coração. Faça isso. Aleluia. Para Deus você pode contar tudo. O silêncio de Deus também é uma resposta. A Bíblia diz que Ana, levantando-se da oração, o seu semblante já não era mais o mesmo. Glória ao nome de Jesus. A Bíblia Sagrada nos mostra homens e mulheres que enfrentaram momentos de silêncio de Deus, como por exemplo Abacuque, Asaf, Jó, Elias, Jesus Cristo, glória a Deus, mulheres como Ana, bendito seja o nome do Senhor.
O silêncio de Deus nos traz lições maravilhosas. Nós devemos ter cuidado para não reagirmos de forma negativa diante do silêncio de Deus. Tenha cuidado para não fazer aquilo que você sabe que é errado por causa da aparente demora. Ainda que o sentimento de angústia venha sobre o teu coração, não largue tudo. Não saia da posição. Aleluia. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Saber orar leva tempo, pois o conhecimento da palavra de Deus e a experiência com Deus se adquire lenta e progressivamente. O nível da nossa reação diante de Deus depende muito da nossa maturidade espiritual. No Salmo 5, verso 13 está escrito: pela manhã orarei ao Senhor e nisso vigiarei. Parece-nos que a primeira atitude de Davi ao acordar era buscar o altar de Deus, era conversar com Deus, era orar a Deus. No Salmo 55, 17 está escrito: pela manhã, ao meio-dia e ao entardecer, buscarei o Senhor e esperarei nele. Disciplina de oração. Muitos cristãos têm padecido, muitos cristãos têm perdido batalhas, muitos cristãos têm murmurado contra Deus, porque não tem vida de disciplina na oração, porque não tem, disciplina na sua devocional com Deus. Pela manhã buscarei ao Senhor e nisso vigiarei. Pela manhã, ao meio-dia e ao entardecer buscarei ao Senhor e aguardarei a sua resposta. O que dizer de Daniel, que abria a janela da sua casa e orava 3 vezes ao dia, com a janela aberta para a banda de Jerusalém? Disciplina. O que dizer de Jó, que era um pai sacerdote? No capítulo 1, verso 5 está escrito que toda noite, como costumava fazer, Jó orava pelos seus filhos, pois dizia: quem sabe os meus filhos pecaram contra Deus. Disciplina na oração fez de Jó um vitorioso. Ele orava como costumava fazer. O que dizer do apóstolo Paulo? A Bíblia nos ensina em 2 Coríntios capítulo 12, verso 7, que ele orou 3 vezes para que Jesus tirasse o espinho da sua carne. E ele ouviu Jesus dizer: Saulo, Paulo, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas, e quando tu pensas que és fraco, aí tu és forte. Aleluia. Persevere, persista. Tenha disciplina na sua adoração, no seu devocional, no seu culto doméstico. Deus vai quebrar o silêncio. Deus vai tratar com você. Deus vai trazer luz. Deus vai trazer entendimento. Deus vai revogar a sentença. Deus tem poder de chamar à existência as coisas que não existem. Persevere. Ah, pastor Ricardo, mas o silêncio de Deus está muito grande na minha vida. Faz tempo que eu não escuto Deus falar comigo. Ele vai quebrar o silêncio. A aparente demora de Jesus inquietava o coração de Marta e Maria. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas por trás daquela aparente demora havia algo muito maravilhoso. Jesus respondeu dizendo: se creres, verás a glória de Deus. Quando os discípulos passavam, eles olharam para o lado e viram um moço cego de nascença, e perguntaram a Jesus: quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu dizendo: nem ele nem os pais dele, mas Deus permitiu para que a glória dele fosse manifestada. Deus vai glorificar o nome dele na prova que você está passando. Aleluia. Tem um hino que diz que ele vai além da medicina quando ele estende as suas mãos. Jesus. Deus vai confundir os médicos. Deus vai confundir, aqueles que se opõem contra os teus sonhos, os teus projetos. Deus vai te curar, o nome dele vai ser glorificado. Deus vai mudar este quadro.
de enfermidade, sabe, que tem maltratado o teu corpo, que tem roubado o teu sono, que tem entristecido a tua alma. Amalia, Solmanácia, Deus vai abrir a porta. Eu repreendo todo o espírito de desemprego perpétuo. Ele tem poder de dar ordem ao teu respeito. Ele vai adiante de ti e falará aos grandes ao teu respeito. Nada e nem ninguém pode impedir os projetos, os planos de Deus na tua vida, jamais serão frustrados. Jó disse, aleluia, bem sei eu que tudo pode, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Isaías disse, se a mão do Senhor está estendida, quem, pois, poderá fazê-lo voltar atrás? Nada pode impedir Deus de tratar com aquele a quem Ele ama, de provar a quem Ele ama. A Bíblia nos ensina que Deus prova, disciplina a quem Ele ama. E se o filho não aceita a correção, a disciplina, o tal é um bastardo, não é filho. Se Deus está te provando, aleluia, se Deus decidiu ficar em silêncio, é porque Ele está, sabe, trabalhando. Nos dias do profeta Eliseu, uma mulher viúva veio ao seu encontro e disse, o meu marido morreu e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Glória a Deus. E o profeta Eliseu lhe respondeu com uma palavra positiva, dizendo, declara-me o que tu tens em casa. E ela lhe disse, a tua serva não tem senão um pouquinho de azeite na botija. E ele disse, entra no quarto, tu e os teus filhos contigo. E a mulher obedeceu a ordem do profeta, e estando as portas fechadas, Deus abriu uma torneira grande e começou a derramar azeite. Aleluia. Porta fechada não é impedimento para que os milagres de Deus aconteçam. Porta fechada não vai impedir Deus de quebrar o silêncio na tua vida e fazer aquilo que Ele tem te prometido. Estando as portas fechadas, a mulher com os seus filhos clamaram a Deus poderoso e Ele derramou azeite. O silêncio de Deus também é uma resposta. Deus está trabalhando, mesmo estando as portas fechadas. Há muitos que pensam que Deus está longe, distante, que Deus está indiferente, que Deus está de braços cruzados. Não, Deus ele é imanente, Deus está presente, Deus está ativo, Deus está trabalhando. Jesus disse, meu Pai, eu trabalho, meu pai trabalha e eu também trabalho até agora. Deus está trabalhando para dar vitória à sua igreja. Deus está trabalhando para dar vitória aos seus filhos. É tempo de preparação, é tempo de buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar o seu nome enquanto Ele está perto. É tempo de rasgar o coração e não as vestes. É tempo de voltar ao altar, de voltar, sabe, à adoração verdadeira e genuína. É tempo de voltar à palavra de Deus. Não é tempo de brincar de crente, sabe? Não é tempo de estar trocando de igreja, não é tempo, sabe, de estar rejeitando oportunidade, não é tempo de estar deixando cargos. Não, o tempo é um tempo de provação, é um tempo de teste, mas também é um tempo de lapidação de Deus, é um tempo de preparação, é um tempo que Deus está separando, separando os seus filhos, as suas filhas, para um grande avivamento que haverá na terra. Aleluia. Muitas peças que foram tiradas, sabe? Porque Deus chamou muitos que estavam preparados para o seu celeiro. Serão substituídas e Deus conta com você. Deus quer usar a tua boca, Deus quer usar as tuas mãos, Deus quer usar o teu louvor, Deus quer usar o teu conhecimento, Deus quer usar a tua vida, Deus quer tomar você como instrumento, como vaso de honra para falar a muitos que estão enfrentando momentos de silêncio. Deus quer usar você, que alguém tem, sabe, como um vaso de barro, como um vaso assim, que não tem muito, sabe, muita intimidade com Deus. Alguém olha para você e pensa em você até como alguém que está lá no estoque, que não está na prateleira.
Mas Deus vai trazer você à tona. Deus vai trazer você e vai colocar no meio. Deus vai levantar você como e vai tomar a tua boca e vai falar com alguém que está enfrentando o silêncio de Deus. E essa pessoa vai chorar e vai glorificar a Deus e vai dizer: verdadeiramente, irmão, verdadeiramente, irmã, Deus é contigo. Deus fala na tua boca. Alegra-se que Deus vai levantar a muitos pequeninos para confundir aos grandes. Deus vai usar os que não são para confundir os que são. Deus vai quebrar o silêncio na vida de muitos. Aleluia. Aleluia. Deus só tem planos de bênção e vida para nós. E nós podemos estar certos de que em Cristo temos esperança em um futuro melhor. Seja otimista. Aleluia. Creia que Deus vai quebrar o silêncio. Jeremias, no momento de crise, em que o reino de Judá estava no cativeiro da Babilônia, era um momento de disciplina, de correção, em que Deus estava tratando de uma forma tremenda com o seu povo Israel. Israel se envolveu com a idolatria, deixou de adorar o Deus verdadeiro, deu as costas ao Senhor, buscou auxílio no Egito, se envolveu com Baal. Então Deus havia dito através dos seus profetas que se o povo o abandonasse, seria levado para o cativeiro da Babilônia e passaria lá 70 anos, sendo tratado, disciplinado, debaixo do jugo dos babilônios. No Salmo 137 está escrito: entoa para nós um dos cânticos de Sião. E eles respondiam dizendo: como entoaremos um cântico vivendo em terra estranha? Pegaram a sua harpa, penduraram no salgueiro e os babilônicos zombavam deles. Mas eles diziam: que a minha língua se cole ao céu da boca, perca o paladar, e que a minha mão direita perca a sua destreza, se eu me esquecer de ti, Sião, se eu me esquecer de ti, Jerusalém. E no Salmo 126, glória a Deus, Aleluia. está escrito: quando o Senhor Deus restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Daniel, Ezequiel e Jeremias estavam clamando pelo seu povo, buscando a presença de Deus, clamando, reivindicando o cumprimento da promessa de Deus que está escrito lá em 2 Crônicas 7:14, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor Deus, irei a ele e sararei as suas feridas, abrirei janela no céu. Aleluia. Eu farei voltar do cativeiro. Então Jeremias no capítulo 29, 11 a 14 está escrito: eu sei os pensamentos que penso acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que tanto almejo. E buscar-me-ei e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E eu, Senhor Deus, me deixarei ser achado de vós. Mudarei a vossa sorte e vos trarei de volta. E no Salmo 126... o povo de Israel jubilava, dizendo: nós ficamos como quem sonha. Deus vai quebrar o silêncio e você vai ficar como quem sonha. Quando o Senhor Deus restaurou a nossa sorte, quando o Senhor Deus trouxe os que estavam no cativeiro, nós ficamos como quem sonha. Você crê que Deus pode fazer algo tamanho na tua vida, sabe? Algo extraordinário. Aleluia. Daqui para o final do ano. Sabe? Deus pode agir, Deus pode fazer hoje, Deus pode fazer agora, Ele pode fazer amanhã, Ele faz quando Ele quer, como Ele quer, do jeito que quer, usando a quem Ele quer, usando o meio que Ele quiser, porque Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele é grande, poderoso para quebrar o silêncio na nossa vida e nos dar vitória. Glória ao nome de Jesus. Penso acerca de vós pensamentos de paz, diz o Senhor, e não de mal. Deus tem projetos ainda na tua vida. Aleluia. Esteja certo de que em Cristo você deve ter esperança. Não devemos, irmãos, duvidar de que Deus está conosco, ainda que Ele esteja em silêncio. Aleluia. Não devemos duvidar do amor de Deus, mesmo quando parecer que o céu está fechado para nós. Em muitos casos, o silêncio de Deus
Deus ele pode estar em silêncio para o nosso próprio bem. Em muitos casos, Deus pode ficar em silêncio para o nosso próprio bem. Jesus ensinou os seus discípulos a orar e aproveitou para incentivá-los a não desistir facilmente dos seus pedidos. Em Lucas, capítulo 11, verso 5, ele fala acerca do dever de orar sempre e nunca desvanecer. Em Marcos, capítulo 10, verso 47, nós vemos Bartimeu clamando e clamando e clamando, enquanto Jesus estava passando, e alguém repreendia para que ele se calasse, mas ele clamava mais alto. E eu gosto de Bartimeu porque ele busca o Senhor Deus quando ninguém lhe incentiva a fazê-lo. E ele clama, e o seu clamor incomoda alguns que diziam: cala-te, ele não vai te ouvir. Mas Jesus, parando, mandou chamá-lo. E Bartimeu, diante de Jesus, ouviu uma pergunta: que queres que eu te faça? E ele responde, sabe, de forma atrevida, de forma eloquente. Ele fala de uma forma assim, convicta. Ele diz que eu torne a ver. Em outras palavras, ele estava pedindo uma coisa grande a Jesus. Se nós formos comparar com o paralítico que estava na Porta Formosa, quando Pedro, Tiago e João passaram, ele disse: dai-me uma esmola. E Pedro disse: olha para nós, não temos ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Cristo, levanta-te e anda. O paralítico pediu uma esmola. Bartimeu era esmoléu, estava à beira do caminho. Mas quando ele ouve que Jesus está passando, ele vai à presença de Jesus, levado pelos discípulos, mas ele pede algo grande. Ele diz: que eu torne a ver. Glória ao nome de Jesus. Ele não era cego de nascença. Em algum momento da sua vida, ele perdeu a visão. Na corrigida diz que eu veja. Na versão atualizada da Bíblia Almeida diz que eu torne a ver. Ele não era cego de inocência. E você também, em algum momento da sua vida, tinha visões de Deus, tinha discernimento de Deus, tinha grandes sonhos. Mas veio o inimigo maligno e te feriu. E você, por um momento, parou de sonhar. Mas o Senhor te convida agora. Volte a sonhar. Volte a ver no reino espiritual. Volte a crer nas promessas de Deus. Volte ao caminho. A beira do caminho não é o teu lugar. A beira do caminho é o lugar daqueles que não têm esperança. A beira do caminho é o lugar daqueles que não têm promessas de Deus. A beira do caminho não é o teu lugar. Faça como Bartimeu. Aproveite a oportunidade e clame a Jesus. Aleluia! Ele nos ensinou a bater, a pedir, a insistir. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Nós nem sempre obteremos a resposta na hora e do jeito que queremos. Mas é certo que a resposta virá. Às vezes Deus pode dizer não. Em outro momento Deus pode dizer sim. Deus pode dizer depois ou simplesmente não dizer nada. Mas uma coisa é certa. Quando Ele está em silêncio é porque Ele está trabalhando. O silêncio de Deus também é uma resposta. Eu quero concluir essa mensagem. O que fazer diante do silêncio de Deus, ou o silêncio de Deus, o como agir diante do silêncio de Deus, dizendo que a nossa postura diante da resposta de Deus deve ser jamais desistir de orar. Jamais desistir de confiar. Aleluia. Aleluia. No cuidado e no amor de Deus. Jamais desista de confiar do cuidado e do amor de Deus. Mesmo que demore, Deus continua trabalhando e você deve continuar esperando, como o profeta Abacuque. No início da mensagem eu disse que diante do silêncio Abacuque disse: Senhor, porque eu clamo, grito, falo e não há quem responda. A Babilônia se aproximava de Judá. E Abacuque orava e Deus não respondia. Mas no verso 3 do capítulo 2 está escrito: buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra os seus juízos.
buscai a justiça, buscai a mansidão. Jamais devemos abrir mão da fé, pois como diz o profeta Abacuque, o justo viverá da fé. Jamais deixe de confiar no cuidado e no amor de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, disse que ninguém pode receber algo de Deus se não crê que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele diz, Deus é poderoso para fazer mais, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós Ele opera. Deus tem poder para isso, para fazer coisas grandes. Eu quero concluir dizendo que diante de tudo que falamos é possível afirmarmos que o silêncio de Deus também é uma resposta. Aliás, é bom que saibamos que nem sempre Deus irá responder favoravelmente às nossas orações, por uma série de razões. Como, por exemplo, orações feitas com egoísmo, orações feitas fora da palavra de Deus, ou quando mesmo houver pecado não confessado. É bom dizer que Deus não é obrigado a fazer coisa alguma, e quando nos atende naquilo que pedimos, o faz por absoluta misericórdia. Glória a Deus. Portanto, quer Ele responda ou não, nós devemos entender que o seu amor por nós é real e que pela fé em Jesus nós nos tornamos seu filho. Aleluia. A cantora Cassiane, em um de seus hinos, declara que quando ele fica em silêncio é porque ele está trabalhando, então louve, simplesmente louve. Está chorando, louve. Aleluia. O teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando barreira, tirando os espinhos. Ele ordena os anjos para contigo adorá-lo. Bem. Ele abre as portas, Ele é o Deus generoso, poderoso, fiel, tremendo. Ele é o Deus imutável. Eu quero orar pela tua vida. Glória a Deus. Você que permaneceu conosco, creio que Deus vai tocar em você. Que Deus ele vai curar você agora. Que Ele vai, sabe, renovar você agora. Deus ele vai curar você. O nosso tema foi o silêncio de Deus. Assim como Abacuque, Asaf, Jó, assim como Ana, muitos servos de Deus têm enfrentado momentos de silêncio. Mas tenha cuidado para não reagir de forma negativa diante do silêncio de Deus. Quando vier aquele sentimento, sabe, de revolta, de querer baixar as armas, de querer mudar de igreja, de querer entregar o cargo, de querer, sabe, se revoltar, você repreenda. Quando vem aquela vontade de largar tudo, repreenda em nome de Jesus. Aleluia, eu quero orar pela tua vida. Aleluia, glória a Deus. A impotência, irmãos, diante da falta de resposta às nossas orações pode produzir desânimo, desejo de esfriar na oração, mas não entra por esse caminho. Ore crendo que milagres estão acontecendo. Nós vamos orar por você. Eu quero convidar a minha esposa, irmã, missionária Diane Ferraz. Nós vamos clamar Aleluia, que Deus vai Jesus. operar o milagre na tua vida. Glória Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Nos envie o seu pedido de oração. Nós temos um compromisso de intercedermos por todos os pedidos que nos são enviados. Aleluia. Louvar a Deus pela vida da irmã Tamires Barros, da nossa irmã Cássia Carvalho, da nossa irmã Bruna Silva, aleluia, da nossa irmã Jó. Que Deus abençoe a todos que estão participando, irmão Ari. Deus seja louvado pela sua vida. Aleluia, Nós vamos glória a orar Deus. por você. Pai eterno, Amém, Deus Jesus. bendito, na tua Glória presença seja nós teu nome, estamos Senhor. e queremos interceder pela vida dos teus filhos que têm sido Aleluia, provados por ti, Senhor, no que diz respeito a respostas de oração. Quantas pessoas, Senhor, têm depositado em ti a sua Aleluia, esperança glória a Deus. e têm clamado a ti dia e noite, mas há uma batalha espiritual. E para alguns, Senhor, a aparente demora tem causado desespero, angústia, tristeza, desejo de largar tudo.
Mas em nome de Jesus nós queremos repreender agora esse sentimento, Senhor. E te pedir que tu venha derramar ânimo, renovar a esperança, abrir os olhos espirituais, sarar as feridas da alma, repreender todo o espírito de desespero, de revolta, de desânimo, de desamparo, toda falta de entendimento, em o nome de Jesus, que saia do lar, da casa, do casamento, da vida do filho, da filha, tudo aquilo que provoca tristeza, pesar, luto, que estremeça e caia por terra todo espírito de desistência, todo espírito de desobediência, que em nome de Jesus saia do caminho do teu servo, da tua serva. Ó Deus, tu não estás demorando, tu tens o momento certo de agir. Ó Deus, ainda que as portas estejam fechadas, tu és o Deus que opera milagres estando as portas fechadas. A tua palavra ensina que num domingo pela manhã tu entraste estando as portas fechadas e disseste aos teus filhos: Pai, seja convosco. E Tomé, se aproximando, ficou impressionado e tocou nas tuas feridas e se prostrou e te adorou, dizendo: Deus meu e Rei meu. Deus, entra mesmo estando as portas fechadas, e diz, como disseste aos teus discípulos: Pai seja convosco, receba paz, receba paz, receba amanecer, receba paz, receba alegria, receba ânimo, que toda fúria, toda obra de feitiçaria, toda panela seja quebrada, as arapucas de Satanás sejam desfeitas, que todo espírito de ódio, de rancor, todo espírito de vingança saia do teu caminho em nome de Jesus. Oh, Manassá, Deus, tu que entrasse na casa da viúva nos dias do profeta Eliseu e abrisse uma torneira e derramasse azeite, Senhor, para que aquela mulher vendesse e pagasse a sua dívida, estando as portas fechadas. Eu quero orar para alguém que se encontra endividado, endividada, pedindo, Senhor, que tu tragas direção, que tu tragas, Senhor, estratégia, que tu tragas direcionamento, Senhor, para essa vida. Toma, Nácia, abençoa os negócios, Senhor, abençoa, Senhor, os projetos, abençoa, Senhor, os planos, as escolhas, que tudo seja feito para a glória e o louvor do teu santo nome, que todo espírito de atraso, que todo espírito de bloqueio, que todo espírito de embaraço, tudo aquilo que detém, que em nome de Jesus seja removido. Aleluia. A tua palavra ensina que Daniel orava e o príncipe da Pérsia e da Grécia estava contendendo contra o anjo Gabriel para que a resposta não chegasse, mas tu enviasse o arcanjo Miguel, Senhor. Aleluia. Jesus, para vencê-los em teu nome, e a resposta chegou até o profeta Daniel, e tu disseste: homem muito amado, do princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Aleluia. Eu creio que a ordem já foi dada, eu creio que a tua resposta chegará, eu creio que o milagre acontecerá para a glória e o louvor do teu santo nome. Aleluia. E em nome de Jesus. Aleluia. Então amém. Louve, simplesmente louve. O teu louvor invade o céu. Ele vai na frente, abrindo o caminho, e a resposta chegará até você. Amém. Permaneça conosco, a nossa querida missionária Diane Ferraz. Ela vai dar continuidade à nossa live. Amém. E Deus vai continuar falando ao nosso coração. A paz do Senhor para todos. Feliz de estar aqui, né, participando desse ministério, desse trabalho tão glorioso, né, que é falar da palavra de Deus, aleluia, que nos fortalece, nos dá graça, nos renova, aleluia, e dá uma esperança para a gente prosseguir cada vez mais, porque sabemos que o nosso Deus, ele está vivo. E quem está vivo, aleluia, glória a Deus, a esperança, cante, aleluia, porque o cante, vivar, ele está trabalhando, mesmo no silêncio, com as suas mãos estendidas, né? Já diante de tudo aquilo que você tem pedido, tem apresentado a Ele, com certeza Ele tem resposta. Então, quem está vivo é porque Ele pode operar o milagre. Então, Ele vai operar no tempo certo, na hora certa, da forma que está no coração de Deus. Então, se está no coração de Deus, então é coisa boa.
porque o nosso Deus, ele só tem o melhor para nos dar. Eu quero deixar um versículo para a meditação de todos. Aleluia, glória a Deus, o qual Deus colocou também em meu coração. Aleluia, glória a Deus, e creio que você também receberá da parte de Deus. Ara Louvado salamundi que seja o levou nome do Yamaha. Senhor. Amantuia seme que faceme gevahai. Glória a Deus, eu sinto a tua presença, Senhor. Levaracia. Glória a Deus. Em Marcos, Uma presença gloriosa de Deus. glória a Deus. Marcos, em capítulo 2, eu só vou ler apenas o título que fala sobre o paralítico de Cafarnaum, e 2 versículos que fala sobre, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado, onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia um paralítico. Aleluia. E Jesus vendo-lhes a fé, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão teus pecados. Aleluia, glória a Deus. A gente vê uma atitude de 4 amigos que leva a Deus. Aquele paralítico, eles abrem o telhado para que possa, por causa da multidão, era tão grande que foi preciso abrir esse buraco para poder passá-lo. E podemos aprender com a atitude desses amigos que nos ensina hoje uma lição valiosa de fé, aleluia, de perseverança, o qual nós devemos ter hoje, devido a tantas circunstâncias adversas que estamos passando. Então, o que devemos é praticar na caminhada, aleluia, nesta terra, aleluia, não importa a condição em que você esteja agora, mas eu quero dizer, busque alcançar os seus objetivos, busque, aleluia, com fé e perseverança, assim como esses 4 amigos tomaram essa decisão gloriosa, ao qual admirou. Jesus ficou admirado por causa da atitude deles. Desmancharam o telhado, lançaram o rapaz, levaram, aproximaram ele até ao Senhor, aleluia, fazendo esse buraco, o leito dele que jazia o paralítico, e Jesus vindo, aleluia, disse ao paralítico: perdoados são teus pecados. E estava ali sentado alguns dos seus escribas, arrazoavam o seu coração, blasfemavam, mas Deus, aleluia, glória a Deus, ficou maravilhado. E eu acho lindo quando... E levantando-se, no 12 diz assim, levantando-se, tomando o leito, saíam em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Glória a Deus. Veja, nunca tal vimos um milagre como esse. É glória, é honra, é glória, é fé, é comunhão, é compartilhar. Os amigos sentiram a necessidade daquele paralítico levar ao homem a derrabachar de canto, quem tem poder para operar milhar eu de canto e vivachai, milagres, sinais e prodígios e maravilha. Jesus. Aleluia. Você também pode romper as barreiras nessa noite. Aleluia. Sobre a sua vida, eu não sei o qual estás passando, a dificuldade que estás enfrentando. Aleluia. Mas persevera em oração, porque tem, eu creio, milagres. Ao teu encontro. Em Hebreus, aleluia, glória a Deus, fala sobre que Hebreus 11:6, glória a Deus, que fala sobre que para isso ocorre necessária a experiência da fé. Então, quem tem fé, acredita que Deus opera os milagres. Vamos ler aqui Hebreus 11. Aleluia, eu gosto muito desse versículo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. 11:6, que diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe,
Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então você precisa crer que Ele existe e vai operar um milagre. Aleluia, glória a Deus. Vai levantar, aleluia, glória a Deus. Eu não sei qual a situação, qual é o problema, se é enfermidade, se as portas fechadas, como foi falado, ministrado aqui pelo pastor Ricardo. Eu não sei qual é a situação, mas crê. Se você tem fé, Aleluia. se você perseverar, você vai romper as barreiras. Aleluia, de canto que se encontra, porque Deus ele é fiel para cumprir com as suas promessas. Eu também meditei lendo que Davi, em 2 Samuel 5,19, Davi tinha o que muito hoje nós precisamos ter. Intimidade com o Senhor a ponto de não tomar nenhuma decisão sem consultar antes ao Senhor. Precisamos orar. Orar e acreditar. Porque quando nós oramos e consultamos ao Senhor, Ele vai te dar a resposta. O qual tu busca por uma resposta. Então precisamos ter essa convicção, rompendo as barreiras, com o propósito de que vamos alcançar o nosso milagre também. Assim como o paralítico alcançou. Amém? E quero te dizer também que Jó 42:2 diz que bem sei que Deus tudo pode. Nem dos seus pensamentos, louvado seja o seu nome, glória a Deus. Que bem sei que tudo podes e nem um dos seus pensamentos pode ser impedido. Você é Israel de Deus. Você ele decreta a vitória para a sua vida, porque você é Israel de Deus. Então, Ele te ama, Ele tem os propósitos, Ele sabe a hora certa, mesmo no silêncio. Foi dito aqui que no silêncio há a resposta de Deus. Ele está trabalhando, porque muitas vezes Ele precisa trabalhar a minha e a tua fé, a esperança. A fé, se você realmente crer que Ele tem esse poder, aleluia, para você alcançar. Aleluia. Precisamos alcançar, por quê? Pois o melhor ainda está por vir. Glória a Deus. Deus, ele é especialista em nos surpreender. Portanto, tudo o que você tem apresentado, através, aleluia, já estão diante de Deus através da sua oração. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista disse assim: elevo os meus olhos para o monte. E ele disse assim: eleva os olhos para o monte. E ele mesmo responde: aleluia. Elevo os meus olhos para o monte. O meu socorro vem de Deus que fez os céus e a terra. Então, teu milagre, aleluia, o teu milagre vem do Senhor. O teu milagre, aleluia, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Em Isaías fala 43:13, que eu gosto também, que fala muito ao meu coração, glória a Deus, que nada impedirá o agir dele. Em Isaías, louvado seja o nome do Senhor, para podermos meditarmos mais um pouco, aleluia, porque é muito bom falar da palavra do Senhor, alimenta a nossa alma, fortalece os nossos ossos e acrescenta a nossa fé. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. Glória a Deus. Ninguém vai impedir. Ninguém pode impedir a vontade de Deus ou detê-lo. Porque Ele é poderoso. Ele é grande, aleluia, e Ele é fiel. E ninguém é forte o suficiente para impedir o agir de Deus. A realização de todos os planos e projetos e milagres, aleluia, sobre a sua vida. Amém? Eu quero dizer que Deus, Ele vai realizar, algo que estás a pedir, algo que estás a sonhar. Cante! Aleluia, em teu coração. Então, creia que ninguém pode impedir aquilo que Deus já determinou para a tua vida. Aquele paralítico, aleluia, tinha aquele desejo, lógico, mas devido à multidão, precisamos crer
que mesmo que existem as barreiras, mas as barreiras hoje em Jesus faz cair por terra. As barreiras foram superadas. É muito bom termos amigos assim como este desse paralítico, que pôde ter esta linda ideia, essa ideia maravilhosa, porque não poderia entrar pela porta por causa da multidão. Então ele viu uma solução, abrindo aquela brecha, vamos dizer assim, separando, né, o telhado, tudinho, para poder descer com o leito. E o Senhor admirou-se. Creio que Deus se admirará também da tua fé, da tua esperança, da tua convicção. Aleluia. Porque Ele fará, Ele realizará, aleluia, glória a Deus, o milagre em tua vida. Porque Ele é fiel para cumprir isto que estás a pedir e muito mais. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu fico maravilhado com Deus porque Ele é especialista em surpreender. Porque Ana, né, perdeu um filho, Ricardo mencionou um filho, e ele deu 7 filhos. Eu não sei quantos estás a pedir, não sei se é um filho, ou se é uma porta de emprego, uma solução que aos teus olhos é impossível. Saiba que o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus curou aquele paralítico. Louvado seja o nome do Senhor. E perdoado, ele diz que qual é mais difícil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta e toma teu leito e anda. Aleluia. Que foi o versículo Marcos, que eu estou lendo, Marcos 9. E ele diz, a ti te digo, 11, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Glória a Deus. Levantando-se, repetindo 12, levantando-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificava a Deus, dizendo, nunca tal vimos, que você também possa, assim quando você alcançar o seu milagre, você possa compartilhar na presença de todos, glória a Deus, e louvar a Deus, glorificar a Deus, exaltar esse Deus que tudo pode. Porque Ele tem poder para fazer isso e muito mais. Amém? Que Deus abençoe a todos, que possa dar, aleluia, conceder o desejo do teu coração, através da tua fé, da tua perseverança, e rompendo as barreiras, porque muitas vezes essas barreiras justamente querem nos deter, querem nos fazer parar e até mesmo desistir dos nossos sonhos, dos nossos planos. Mas Jesus te diz nesta noite, rompa através da tua fé. Rompa através da tua perseverança. Rompa da tua confiança que você tem em Deus. Aleluia, porque você vai agradá-lo de tal maneira que um milagre acontecerá bem pertinho de você. Porque quando houve a multiplicação dos peixes, os peixes estavam bem próximos do mar. É tudo uma questão só de tempo, e fé. Porque se tens fé, tu vai agradar ao nosso Deus. E Ele estenderá a mão, e viva em tua direção. E o milagre acontecerá. Profetize, minha irmã. Profetize o teu milagre. Porque eu creio em milagres grandes. Porque o teu Deus é grande. Amém? Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado por esta poderosa palavra que a nossa irmã missionária Diane compartilhou conosco. Nós vamos encerrar a live de hoje louvando o hino com muito louvor. Em seguida estaremos orando pela tua família, pelo teu negócio, pelos teus projetos, teus sonhos, crendo que Deus está agindo, que Deus está trabalhando e que Deus vai honrar a tua fé. O texto que a irmã Diane ministrou nos ensina que Deus, vendo a fé dos amigos do paralítico. Intrigante é que o homem estava enfermo, foi levado pelos seus amigos à presença de Jesus, e Jesus vendo a fé dos amigos dele. Então Deus vai ver a tua fé e vai abençoar alguém por causa da tua fé. Aleluia. Você está orando, alguém pode estar perto e pode estar distante, e Deus vai agir
através da tua oração para a glória e louvor do seu nome. Quero louvar a Deus pela vida da nossa irmã Josilda Barbosa, a nossa irmã Girlândia Leite. Que privilégio, que surpresa, a nossa amada amiga Girlândia, ela está conosco na nossa live. Nossa irmã Leda Leite, Débora, Deise, Deus abençoe toda a família. Nossa irmão Juarez, Deus abençoe você que está conosco, irmão Ari, todos os irmãos que compartilharam, nossa irmã Cátia Barros, Tamires Barros, Deus abençoe a todos. Vamos louvar? Vamos. Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende a sua mão, é hora de vencer. Cante conosco. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende a sua mão, é a hora de vencer. Creia. Então louve. Precisando, louve. Tá chorando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aleluia. Amém? Vamos orar pela tua vida, os pedidos de oração. Ivanildo Batista, Priscila Ferreira, Deus seja louvado pelas nossas vidas. A nossa live, ela tem esse propósito de levar uma palavra de fé, de esperança, de cura, de salvação, de libertação e também de orar pelas famílias, pela nação, pela igreja, pela vida daqueles que ainda não tiveram, não fizeram a sua decisão por Cristo. Lembrando que ela permanecerá postada em nosso Facebook, Ricardo Barbosa, e você compartilha a nossa live. Paz do Senhor, Ana Lúcia. Deus abençoe sua vida. Compartilha a nossa live, ela tem um propósito único de levar essa mensagem do Evangelho. Através da sua atitude, ela pode atravessar a fronteira. Aleluia, Essa live chegou em lugares que
jamais nós imaginaríamos, esperávamos, né? Verdade. Portugal, Estados Unidos, Porto Velho, Rio de Janeiro, São Paulo, João Pessoa. Mandar a paz do Senhor, um abraço para Keila e seu esposo Júnior, também para Amém. Késia e seu esposo Luciano, que estão lá em João Pessoa, Paraíba. Aleluia. Deus abençoe as vossas vidas. Amém? Que Deus ele possa retribuir pela sua atitude de compartilhar a nossa live. Josefa Pereira, ore por mim. Deus sabe de tudo. E nós vamos orar. E Deus vai tocar em você, irmã Josefa. Amém. Amém? Pai bendito, Amém. Deus Nós de louvamos, todo o Deus. poder, te louvamos, te engrandecemos. presença, Tu és a Aleluia. majestade santa, Tu és o Aleluia, Deus Deus. autoexistente, Amamos, Tu és o Deus precisamos. poderoso, Tu és o Deus que peleja pelo Teu Aleluia, povo, Senhor Tu és o Deus que não Jesus. perde em Deus. batalha, Tu és Deus que dá ordem a respeito daqueles que são chamados pelo Teu nome. Tu és o Deus que vai adiante, endireitando os caminhos tortuosos. Tu és o Deus que abre caminho no ermo. Tu és o Deus que toma pela mão. Tu és o Deus que levanta o caído. Tu és o Deus que dá força ao cansado. Senhor, alguém que está chorando copiosamente, desesperadamente, pelo filho problema, pela filha problema, pelo marido, Senhor, que não volta. Oh, Espírito Santo de Deus, remove esse jugo, restaura este matrimônio, restaura este casamento. Deus, Tu és um Deus que une, e aquilo que Tu une o homem não separa. Em o nome de Jesus, trabalha, Senhor, por esta família, trabalha. Nós ministramos nesta noite que ainda que o Senhor esteja em silêncio, o Senhor está trabalhando. Nós ministramos que não vale a pena fazer aquilo que sabemos ser errado por causa da Tua aparente demora. Nós mostramos, Senhor, que melhor é permanecer na brecha, melhor é permanecer na posição, melhor é permanecer esperando, orando, buscando em Ti, Senhor, resposta. Melhor é crer que Tu estás trabalhando mesmo estando as portas fechadas. Senhor, entra neste quarto onde se encontra este homem acamado, Senhor, e toca nas suas células, removendo, Aleluia, Senhor, Jesus. nódulos, caroços, riquemanácia, aiassemia, canaiassé, entra no sangue, Deus, toca nessas pernas, veja essas varizes, veja esses vasos sanguíneos, suquevenevará, suitefantoramahai, faz circular, Senhor, o sangue, da nitnomahá, da semia, células novas, Senhor, entra nos pulmões, repreende toda bronquite, tuberculose, em um nome de Jesus. Repreende o espírito de Covid, em um nome de Jesus. Deus, repreende o espírito de pneumonia. Eu oro para que o Senhor traga pulmões novos, Senhor, e coloque nesta pessoa para a glória e louvor do Teu santo nome. Deus, eu oro por alguém que não consegue se livrar do tabagismo, alguém que faz, Senhor, promessas, mas não consegue se desligar do cigarro. Em o nome de Jesus, seja livre, irmã. Seja livre, irmão. Em o nome de Jesus, saia todo espírito que oprime essa pessoa e confunde a sua mente, dizendo que ela não é cristã, porque ainda fuma. Esta mulher nova convertida que precisa deste milagre, sinta o toque, receba agora em nome de Jesus poder e autoridade sobre este mal que te oprime. Saia em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Tu és grande, Senhor. Tu és grande para chamar saúde, alacia, a existência. Tu és grande para chamar soluções à existência. Tu és grande para chamar estratégias. Tu és o Deus que levantasse José, Senhor, como mantenedor da sua casa, mantenedor da sua família. Deus, em nome de Jesus, levanta alguém, Senhor, com um bom salário. Deus, para que possa cuidar dos seus pais, para que possa cuidar da sua família, como José, Senhor, que alimentou a sua família, o seu povo, num tempo de crise. Eu oro, Senhor, para que haja paz nos lares, que todo espírito de contenda, de dissensão, tudo aquilo que vem, Senhor, para separar, saia dos lares, das famílias, em um nome de Jesus, e que este final de ano que se aproxima seja um final de ano de regozijo, de paz, de unidade, de comunhão para as famílias, Senhor.
Aleluia. Que seja, meu Deus. Glória ao teu nome. Assim como a tua Amém, filha meu Deus. ministrou, Senhor, sobre os amigos que se juntaram com um propósito único de beneficiar um outro Aleluia. amigo que se encontrava enfermo. Que haja, Senhor, Sim, meu Deus, é esse verdade. cuidado, esse amor, esse zelo, essa comunhão, Senhor, entre os Aleluia, irmãos, pois a tua Jesus. palavra diz quão bom e suave é É que os irmãos verdade. vivam em união e que Glória, eles Senhor. possam estender as mãos uns aos Verdade, outros. meu Deus. Levanta correntes, Unidade. Deus, de ajuda, de solidariedade, para que aqueles que estão, Senhor, à margem da sociedade Deus. possam ter um final de ano melhor. Meu Ovará, Deus. Suitefá, Sim, Canabanahai. Eu creio que os teus celeiros estão abarrotados Sim, de meu Deus. bênção, Abre Senhor, portas de e que tu não ter podes como. trazer Faz da tua milagres, bênção sem medida e Sim, dar um Senhor, pão Deus. Em certo, nome de e dar um pão Jesus. certo, e dar, Senhor, um alimento, Deus, que venha Eu creio. completar, Jesus, saciar a necessidade básica de cada família e que as vidas, Senhor, possam ser mais gratas a Ti pelo pão nosso de cada dia. Tu és um Deus generoso, Tu és um Deus Aleluia, que não dá as Jesus. costas a um rosto banhado de lágrimas. Aleluia, Ó Deus, em o Sim, nome de Jesus, Deus. a Tua igreja não está em Opera crise, maravilha. a Tua igreja está em Cristo, nós Aleluia. estamos em Cristo, É e eu creio verdade. que Tu ainda multiplica pães e peixe, Sim, meu eu creio Deus. que Tu ainda multiplica pães e peixe, Glória a eu Deus. creio, Senhor, É que o que há de Deus. vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé. Eu creio Verdade. que Tu Sim, estás Deus. removendo a pedra, eu creio, Senhor, que Tu estás abrindo Glória um a caminho, Deus. eu creio que Tu estás Sim, meu Deus. usando a tua chave, Senhor. Eu creio que Glória. tu estás soprando um vento favorável. Seu Que lá maná, oh Espírito Aleluia. de Deus, Sim, traz Deus. alegria, É Senhor. Deus. Em nome Traz de Jesus. paz, traz Assim seja. contentamento, Glória a Deus. faz com que as tuas possibilidades, Sim, Deus. É Senhor, verdade. sejam, aleluia, Aleluia. liberadas sobre o teu Sim, povo Deus, em nesta nome de noite, para a glória do Jesus. teu nome. Eu Nós creio, profetizamos, sim. Senhor, portas de emprego, Aleluia. nós Glória a profetizamos Deus. Sim. porta de salvação nos Em nome lares, de Senhor, Jesus. porque tu estás Quebra as tocando, algemas. Sim, Deus. É verdade. tocando, e não há jugo que o Triunfante. Senhor não remova, É não há verdade. fortaleza que o Senhor não Resgate. destrua. Quando o Senhor toca, o Senhor cura, quando o Senhor toca, o Senhor Aleluia. liberta, quando o Senhor Glória a toca, o Senhor Deus. traz existência, quando o Senhor toca, o demônio cai por Em terra, nome quando o de Senhor Jesus. toca, a Glória. enfermidade bate em Em retirada. nome de Não Jesus. existe Glória a maldição Deus. contra Jacó, Senhor. É Não Deus. existe maldição contra Deus o teu Israel, povo. Israel, sim. Deiva, É, que Sele, pertence. Kamanabahai. Livra alguém Aleluia, das Jesus, manias, Senhor. Livra alguém das doenças psicossomáticas. Livra alguém das perturbações noturnas. Livra alguém, Senhor, que só dorme, Jesus, através de Tem medicamentos. misericórdia. Livra, Senhor, Aleluia. livra, Senhor, da opressão do maligno. Tu és o Deus que faz que o solitário mora em família e tira o cativo do cativeiro para a prosperidade. Ó Deus, em o nome de Jesus, tira, Senhor, esta vida do cativo da solidão, do cativo da mesmice, do cativo, Senhor, da pobreza, da da pobreza extrema, Senhor. Tu podes mudar este quadro. Tu és o Deus que revirasse o cativeiro de Jó e acrescentasse tudo quanto antes ele possuía. Tu és o Deus que restitui. Tu és o Deus que faz novamente. Tu és o Deus que muda o quadro. Eu creio, Deus, num tempo de vitória para o teu povo, num tempo de alegria para o teu povo. Eu creio na vitória do teu povo pelo sangue de Jesus. Aleluia. E você diz Glória amém. a Deus. Amém. Glória. Mandiane. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nesta palavra. Amém. Louvado seja o teu nome, Glória Senhor. a Deus. Glória Deus a Deus. é grande e é fiel, poderoso. Aleluia. Não podemos desanimar, né? Precisamos crer. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que o nosso Deus, Ele é fiel para fazer tudo isso e muito mais. Sabemos que muitas pessoas estão um pouco sufocadas diante dessa circunstância, mas precisa liberar a fé nesta noite e crer que
Deus operou maravilhas e milagres através da oração, porque antes que a gente venha mencionar algo ao Senhor, Ele já sabe o que tu estás a pedir em teu coração. Cante. Aleluia. Eu creio que o Senhor, Ele ouviu nesta noite. Aleluia, glória. E Ele está pronto a qualquer momento, que quando nós nos deparamos em algumas situações adversas, louvado seja o nome do Senhor. Ele está pronto para nos ouvirmos. Aleluia. Ouvirmos e, aleluia, responder e operar o milagre. Eu creio que Deus operou maravilhas. Aquele que crê, recebe. E se tu creres nesta noite, aleluia, o teu milagre está em tuas em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmã Sônia Maria, irmã Cássia Virgínia, irmão Maicon Oliveira, que está lá em Porto Velho, Rondônia. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Irmã Diane. Amém. Obrigada a presença de todos. É sempre um prazer. É como eu gosto sempre de dizer que a vitória, a alegria, a vitória são de vocês, né? E a alegria é nossa, né? E a alegria é nossa. Porque eu creio em milagres. Nunca vou deixar de acreditar nesse Deus de milagres. Então aguarde milagres, né? Em sua casa, seu lar, sua família, seus negócios, seus planos, seus projetos. E persevere em oração, persevere, aleluia, na sua fé, crendo que a qualquer momento tu terás de posse da tua grande vitória. Amém? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Nós estaremos de volta na próxima quinta-feira, se Deus assim permitir. Amém? Lembrando que essa live vai estar postada no nosso Facebook, Ricardo Barbosa. E compartilhe, irmãos. Amém? Nós oramos, meditamos, ministramos. E você, como um vaso de Deus, instrumento de Deus, compartilhe. Você vai edificar outras vidas. Você pode também participar como um mantenedor desta obra, desta live, cooperando conosco, segundo Deus propor no seu coração. Amém? Entre em contato conosco pelo fone 988412477. 081 988412477. Amém? Deus abençoe, irmão Ivanildo Batista. Fiquem todos com Deus. Amém. Receba a bênção apostólica, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as divinas consolação do seu Santo Espírito esteja sobre toda a igreja, desde agora e para sempre. Você diz amém. Amém. Deus seja louvado pelas nossas vidas. Amém. Que Deus Fiquem abençoe. todos com Deus. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.